Videocurso Ciame Movimentação. Nesta aula, iremos ver como efetuar uma pesquisa de movimentação, como registrar uma nova movimentação, como efetuar o desligamento de um adolescente e, por fim, como pesquisar uma listagem de adolescente. Vamos primeiro, então, pesquisar uma movimentação de um adolescente. Temos duas maneiras de fazer isso. Primeiro, entrando no menu Adolescente, Cadastro de Adolescente. Neste menu, iremos procurar por um adolescente. Vamos considerar que seja o adolescente Paulo Júnior. Vamos pesquisar. Encontramos o adolescente Paulo Júnior da Silva. Eu escrevi o seu nome e cliquei no botão pesquisar, trouxe seu registro e agora vou clicar sobre sua linha de registro. Agora iremos clicar no botão movimentação para pesquisar as movimentações deste adolescente. Quando clicamos nesse botão, ele já é trazido para a tela de pesquisa de movimentação de adolescente, efetuando a pesquisa. E conforme podemos ver na parte superior, este adolescente nunca foi movimentado no sistema. Outra opção que temos para verificar as movimentações de adolescente é acessando diretamente a funcionalidade de movimentação, através do menu Gestão de Vagas, Movimentação de Adolescente, onde iremos cair nessa mesma tela. Só que agora irei preencher pelo número Ciame do adolescente, que é a maneira que eu considero mais fácil e rápida de preencher os dados do Ciame. Preenchi seu número 865, apertei a tecla Tab, foi preenchido seu nome, agora vou clicar em pesquisar. E novamente verificamos que esse adolescente não possui nenhuma movimentação. No caso real da unidade, primeiramente a unidade vai pesquisar para verificar se esse adolescente não está admitido em outra unidade e se, caso ele tenha alguma movimentação, qual que é a data hora do desligamento da outra unidade, pois o Ciame não permite interseção entre a data hora de desligamento do adolescente de outra unidade com a data hora de admissão na unidade atual. Por exemplo, se o adolescente Paulo Júnior da Silva tivesse sido admitido no CEIP São Benedito, por exemplo, no dia 1/3 de 2014 e desligado no dia 12/3 de 2014 às 9 horas da manhã, este adolescente só poderia ser admitido pela próxima unidade após as 9 horas da manhã, ou seja, 9/1 desse dia. Então, como nesse caso aqui o adolescente não foi admitido ainda, podemos já clicar no botão Novo para poder admitir o adolescente. Clicando no botão Novo, primeiro devemos preencher a unidade socioeducativa, sendo que este dado já virá preenchido automaticamente de acordo com a restrição do usuário. Vamos considerar aqui, para ter um exemplo bem prático, que seja no CEIP São Benedito, que é uma unidade que existe. Depois iremos preencher o adolescente, como falei, o número Ciame é mais rápido e mais prático, e apertar a tecla Tab para preencher seu nome. Origem. Este campo possui 4 opções, sendo que Delegacia de polícia corre mais no interior, do adolescente vir direto de uma delegacia de polícia. Determinação judicial é quando o juiz determina. A terceira opção, reserva de vaga, é quando o DAJ ou DGV reserva uma vaga para esse adolescente.
E transferência é quando o adolescente é desligado pela unidade anterior pelo motivo de transferência. Ou seja, a unidade só deve se preocupar com as duas primeiras opções, porque as duas últimas são automáticas. A reserva de vaga, quando a DGV reservar uma vaga, já virá marcada essa opção. E a transferência, caso a unidade anterior tenha desligado por transferência, o que a gente está recomendando não fazer, em hipótese alguma desligar por transferência, que viria marcado transferência. Então vamos considerar o que vai ser mais habitual, que é a determinação judicial. Responsável pela admissão é o profissional que efetuou o procedimento de admissão do adolescente. Este campo não pode ser preenchido digitado o nome dessa pessoa. Deve-se clicar na lupinha para pesquisar o nome do profissional. Eu vou pesquisar sem nenhum filtro para dar um exemplo, por exemplo, do profissional Arão Marques. Vamos considerar que ele foi o profissional que admitiu o adolescente. Sendo que no mundo real vocês deverão filtrar pelo nome do profissional ou CPF, alguma informação para chegar nele mais fácil. Pois, como vocês podem ver, tem muitos registros no Ciano. Como vocês podem ver, a data de admissão e hora vem preenchida com a data-hora atual. Dessa maneira, se a unidade está fazendo uma admissão num dia ou hora posterior a que ela realmente aconteceu, deverá ser alterado esse dado. Por exemplo, vou considerar que este adolescente chegou, na verdade, ontem. Então, vou alterar a data. Chegou ontem às 15 horas. O tipo de vaga, nós alteramos todas as unidades, agora só tem tipo de vaga internação. Porém, como aqui é um ambiente de testes, consta como internação provisória, mas aqui terá só uma opção para vocês. Natureza de vaga é uma informação que caiu em desuso, essa questão de reserva técnica. Então, hoje em dia, recomendamos que seja preenchido somente a opção vaga. As opções abaixo de desligamento, motivo de desligamento e justificativa de desligamento só são preenchidas quando o adolescente é desligado. Então, como o adolescente que está sendo admitido, nem são habilitados para preenchimento. Agora podemos clicar no botão gravar. Registro gravado com sucesso, como vocês podem ver a mensagem é azul. E agora vou clicar no botão fechar, que novamente considerem voltar. Mas antes eu gostaria de só ressaltar uma coisinha. Se vocês quisessem efetuar uma nova movimentação sem ter que sair dessa tela, era só clicar agora no botão novo. Se vocês, por acaso, tivessem movimentado erroneamente o adolescente, era agora clicar no botão excluir antes de desligar o adolescente, pois após o seu desligamento não é possível excluir essa movimentação, sendo que essa opção de excluir, salvo engano, só é permitida ao gestor do sistema, que no caso é a DIP. Então agora como vocês podem ver, também habilitou o botão desligar, que será falado posteriormente, mas nesse momento vamos clicar no botão fechar, para vocês voltarem à tela de pesquisa de movimentação. E como vocês podem ver, agora o adolescente está admitido no Centro de Internação Provisória São Benedito. Outra forma que temos para verificar a movimentação do adolescente é através do menu Adolescente, Cadastro de Adolescente. Porém, nesta opção, poderemos ver somente a última movimentação, ou seja, a movimentação atual do adolescente. Vou pesquisar aqui pelo adolescente 865 e verifico que ele está admitido na unidade CY São Benedito. Que será sempre exibida a unidade atual, ou caso o adolescente não esteja admitido, não será exibida nenhuma informação. Esse campo aqui vai ficar em branco. Vamos agora ao registro de cumprimento de medida. Para registrar o cumprimento de medida do adolescente,
Precisamos ir no menu Gestão de vagas, Movimentação do adolescente, pesquisar as movimentações do adolescente, que no meu exemplo aqui é o 865. Como o adolescente só possui uma movimentação, então devemos clicar nela. Em casos reais, os adolescentes terão mais movimentações. Sempre deveremos entrar na última movimentação do adolescente. Vamos clicar nela. O preenchimento do comprimento da medida é feito nessa abinha aqui de comprimento da medida. Vamos clicar nela. Para o preenchimento do comprimento de medida, se faz necessário o preenchimento previamente do processo do adolescente. Como este adolescente acabara de ser admitido, ele ainda não possui um processo. Mas esse cadastro de processo será mostrado numa próxima aula. Então, dessa maneira, eu vou pular essa parte de como cadastrar o processo e já vou mostrar o cadastro do cumprimento da medida. Já cadastrado o processo do adolescente, iremos no menu Gestão de vagas, Movimentação de adolescente. Iremos pesquisar pela sua movimentação. Acessando sua última movimentação. E clicando na aba Comprimento de medida. Agora, o primeiro passo para o preenchimento dessa funcionalidade, dessa aba, é clicar na lupa de processo. E depois clicando em pesquisar. Para situar vocês, essa tela aqui é uma pesquisa de processo jurídico, esse pop-up que abriu. Iremos então pesquisar os processos jurídicos do adolescente. E eu cadastrei um processo para poder usar como exemplo. Agora irei clicar no número do processo. Irei selecionar uma data e uma sentença. É obrigatório preencher a data início do cumprimento de medida. E atualmente, devido ao funcionamento do CIAME, deverá ser a mesma data de admissão do adolescente, mesmo que essa informação não seja a correta. Por exemplo, um adolescente pode começar a cumprir uma medida no SEAD e ser transferido para o Santa Terezinha e continuar cumprindo essa medida. Porém, no CIAME deveremos colocar a data da sua admissão por enquanto. Preenchida então a data de admissão na data de início, o processo e a sentença/decisão, deveremos clicar no botão Gravar. Como vocês podem verificar, foi dado retorno que o registro foi gravado com sucesso. Agora vamos mostrar o procedimento para desligar o adolescente. Como vocês podem ver, já consta aqui o botão desligar. Mas antes, vou clicar aqui no botão fechar para mostrar o caso real. No dia a dia da unidade, vocês devem sempre pesquisar as movimentações do adolescente, entrar no último registro, no caso este, e assim clicar no botão desligar. Se não for acessado o último registro, que é o da admissão na unidade atual, não será habilitado o botão desligar.
Quando clicamos no botão desligar, somos direcionados para uma página só para preenchimento do desligamento do adolescente. Primeiro deveremos selecionar o motivo do desligamento, dentre as opções da lista. Vamos considerar que esse adolescente foi desligado por evasão. Hoje, então devemos preencher aqui a data e hora. E neste campo justificativo do desligamento, iremos colocar informações em aberto sobre esse motivo desse desligamento. Por exemplo, vamos colocar aqui que adolescente conseguiu escalar a unidade e fugir. Por fim, devemos clicar no botão gravar. Tomem um enorme cuidado para efetuar o desligamento do adolescente, pois o adolescente estando desligado não poderá ser alterado nem sua data de admissão, nem sua data, hora de desligamento, muito menos o motivo. E além disso, não poderá ser lançado mais nenhum dado para esse adolescente, pois somente são lançados dados para os adolescentes que estão admitidos. Então sempre tome um cuidado de verificar se todas as informações já foram lançadas para o adolescente. Vamos considerar que tudo já tenha sido lançado para esse adolescente e clicar no botão OK. É bom isso acontecer. Essa mensagem aqui em cima está informando que eu não coloquei uma data fim para o cumprimento de medida, que é obrigatório. Ou seja, sempre que vamos desligar o adolescente, devemos informar o fim do cumprimento da medida. Então, vou clicar no botão fechar, ir no cumprimento de medida e considerar que ela acabou hoje, que ele foi desligado hoje. Deverá sempre ser colocado também a data que o adolescente foi desligado. Então, clicamos em gravar. E agora sim podemos desligar o adolescente. Clicando no botão desligar, informando o motivo. Colocando a data, hora. E agora sim gravando. Confirmando a operação. E agora sim temos a mensagem que o registro foi gravado com sucesso. Agora, uma outra opção que temos de visualizar essa informação é clicar no menu Unidade Socioeducativa, Listagem de Adolescentes. Tomem um cuidado enorme, pois essa funcionalidade ela traz um retrato do dia da unidade. Ou seja, se um adolescente passou, mesmo que seja por 1 minuto na unidade em um determinado dia, ele vai aparecer na listagem. Neste exemplo, vou verificar aqui a unidade CY Benedito. No dia de hoje, o adolescente ele já foi admitido ontem e foi desligado hoje. Ou seja, ele tem que aparecer na listagem de hoje. Olha lá, o Paulo Júnior da Silva consta na listagem de hoje, conforme vocês podem verificar. E outra informação é que, como ele teve seu processo e medida preenchidos, o dado dele consta aqui no quadro de total de adolescentes por medida, sendo que esses 2 adolescentes aqui estão sem esse preenchimento. Então a unidade tem que ter esse olhar crítico para verificar se todos os adolescentes possuem preenchimento do cumprimento de medida.
Se estiver aqui o número de resultado, número de adolescentes, que no caso que são 3, diferente aqui do total geral, a unidade deverá preencher o comprimento de medida de todos eles.